pessoal? Então, hoje nós vamos falar sobre a distribuição de frequência com intervalos de classe. Quando que nós utilizamos os intervalos de classe? Nós vamos utilizar os intervalos de classe quando o tamanho da nossa amostra for muito elevado. Imaginem que nós temos 50 amostras, quer dizer, 50 dados. Se torna inviável nós construirmos uma tabela com 50 linhas. Então, nesses casos, nós vamos optar sempre por agrupar os dados em intervalos. Bom, alguns passos para nós construirmos a tabela de frequência. Primeiro, organizar o rol. Depois, o segundo passo é calcular a amplitude total. Como fazemos isso? É o valor máximo menos o valor mínimo do nosso rol. Terceiro passo, nós vamos determinar o número de classes através desta tabelinha. Se eu tiver entre 3 e 5 amostras, o número de classes será 3, quer dizer, 3, 4 ou 5 amostras, 3 classes. Entre os 6 e 11, quer dizer, 6, 7, 8, 9, 10, 11 amostras, 4 classes e assim por diante. Notem que nos dois valores, por exemplo, aqui, ó, do 6 e do 11, eles são fechados. Quer dizer que nós vamos pegar todos os valores entre os 6 e o 11 e inclusive o 6 e o 11, tá? O quarto passo é calcular a amplitude de intervalo, que será a amplitude total dividido pelo número de classes. O K quer dizer número de classes. Os dados abaixo referem-se às idades das pessoas que frequentam a aula de natação no horário das 19 horas na Academia X. Bom, primeiro passo, toda a tabela tem um título. No caso, eu coloquei idade das pessoas da aula de natação da Academia X no horário das 19 horas. Nós temos aqui, então, a nossa tabelinha. Notem que os dados eles já estão organizados, quer dizer que nós já temos o rol feito. Na nossa tabela, na primeira coluna, onde aparece o I quer dizer o número de classes que nós temos, tá? Bom, se nós já temos o nosso rol organizado, o próximo passo é calcular a amplitude total. É o maior dado menos o menor. Então, 60 menos 41, 19. O próximo, como eu tenho 20 dados, eu olho lá na tabelinha, com 20 dados, nós temos que ter 5 classes. O próximo passo é calcular a amplitude do intervalo, AT sobre K. Então, 19 divididos por 5 dá 3,8. Arredondamos para 4. Sempre arredonda para cima, tá? Bom, e ainda nós temos a fórmula da frequência relativa, que é a frequência absoluta dividido pelo somatório vezes 100. Como que nós fazemos? Olha só, qual é o menor valor que nós temos aqui no rol? É o 41. Então, eu escrevo 41 e o sinal do fechado. E vou contar mais 4. Por que eu vou contar mais 4? Porque o meu intervalo de classe deu 4. Então, 41 mais 4 dá 45. Escrevo, então, o meu primeiro intervalo, que vai do 41 até o 45. Notem que no 45 aqui é aberto. Segundo intervalo de classe, eu repito 45 fechado e conto mais 4. Dá 49 aberto. Terceiro intervalo de classe, eu repito 49
mais 4, 53. Quarto intervalo, repito 53, mais 4, 57. E depois, por último, eu repito 57, mais 4, dando 61. Agora, a frequência absoluta. O primeiro intervalo vai de 41 até o 44, porque aqui o 45 ele é aberto, então eu pego o número anterior a ele. Então, do 41 ao 44. Daí a gente vem aqui no rol e marcamos do 41 ao 44 e somamos quantos dados nós temos, que vai ser 7. Daí nós escrevemos lá na frequência absoluta o 7. Segundo intervalo, começa no 45 fechado até o 48. Vamos lá para o rol. Não tem o 48, então vai até o 46. Quantos dados nós temos? 3. Escreve o 3, então, ali na frequência absoluta. Agora, no intervalo 3, do 49 até o 52. Não temos 49, então começa no 50 até o 52. Temos aqui. Quantos dados nós temos? 4. Escreve lá na frequência absoluta 4. Agora, a quarta classe começa do 53 até o 56. 53 nós não temos, então começa no 54. E nós não temos o 56. Então, neste caso, nós teremos somente um dado para frequência. E o último intervalo de classe vai do 57 até o 61. Então, tá aqui, ó, do 57 até o 60, porque o 61 não entra, né? Porque ele é aberto. Quantos dados nós temos? 5. Sempre é bom somar os números da frequência relativa para ver se fecha com o somatório. Tá? Esse somatório é o número de dados que eu tenho aqui no nosso rol. Frequência acumulada. Repete o 7 e soma com o 3. Dá 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 1 dá 15. E 15 mais o 5 dá 20. Sempre vai ter que fechar o somatório, tá? Sempre, sempre. Agora, a frequência relativa. Como que calcula mesmo? Nós temos aqui a nossa fórmula, ó. É a frequência absoluta dividido pelo somatório e a resposta multiplica pelo 100. Então, por exemplo, o 7 eu vou dividir pelo somatório, que é 20, dá 0,35. Agora, multiplica pelo 100, nós achamos 35%. O mesmo processo para o 3. 3 divide pelo 20, multiplica pelo 100, 15%. Depois o 4. 4 divide pelo 20, multiplica pelo 100, dá 20%. Depois o 1. 1 divide pelo 20 e multiplica por 100, 5%. E o 5 divide pelo 20, multiplica pelo 100, 25%. Também tem que fechar o 100%. Na frequência acumulada, o que quer dizer a palavra acumulada? É aquilo que vai se somando, né, pessoal? Então, aqui eu repito 35. 35 mais 15 dá 50. Mais 20 dá 70. Mais 5 dá 75. Com mais 25, fecha 100%. Agora, o ponto médio. O ponto médio ele vai nos auxiliar depois na hora de fazer o histograma. Histograma é um tipo de gráfico. Tá? Então, vamos lá. Como que ele é calculado? No primeiro intervalo de classe, nós temos o limite 45 e 41. Esses dois números eles são somados e depois dividido por 2. 43.
O segundo intervalo, eu vou somar o 45 com o 49. E divide por 2, dá 47. E assim sucessivamente. Agora, com essa tabela pronta, algumas perguntas. A tabela apresenta maior frequência absoluta e qual o seu significado? Qual é a maior frequência absoluta que nós temos aqui? É o 7. E o que isso representa? Representa que 7 pessoas têm a idade entre 41 até 45. Quer dizer, o até quer dizer que 45 não pertence para esse intervalo, tá? Uma outra pergunta. Qual o significado da frequência acumulada igual a 14? Aonde que nós temos frequência acumulada 14? Aqui, olha só. O que isso significa? Significa que 14 pessoas apresentam idade de 41 até 53. Porque aqui eu estou contando o 7 mais o 13 mais o 4. Tá? Então, são as pessoas que têm entre 41 até 53 anos. As pessoas com idade de 46 anos estão em qual intervalo de classe? Aonde que nós temos o número 46? Aqui no meio, ó. Se aqui eu tenho 45, o 46 está aqui nesse intervalo. Então, ele está no intervalo de 45 a 49. O que significa a frequência relativa acumulada de 70%? Aonde que nós temos a frequência acumulada de 70%? Aqui, pessoal. O que isso significa? Significa que 70 pessoas, quer dizer, 70% dessas pessoas apresentam idade de 41 até 53 anos. O que significa a frequência relativa acumulada de 50%? Onde que nós temos os 50%? Aqui. O que isso significa? Significa que metade das pessoas, né, quer dizer, 50% delas, apresentam a idade de quanto? De 41 até 49 anos. Quantas pessoas até 49 anos frequentam essa aula? Olha a pergunta. Quantas pessoas até 49? Então, essas pessoas aqui, ó, de 41 ao 45 e do 45 ao 49, elas frequentam as aulas. E quantas elas são no total? São 10 pessoas, ok?